Glória a Deus. Oi, gente. Bom dia. Paz do Senhor. Queridos, nesta manhã, o Senhor, ele tem me incomodado já há alguns dias a respeito de uma passagem na Bíblia que eu estava estudando. E hoje o Senhor, ele me incomodou. Hoje eu acordei por volta de 2h20 da madrugada e já são 7h35 da manhã e eu ainda não consegui dormir novamente. E o Senhor, por sua vez, me incomodou a fazer uma viagem pela Bíblia Sagrada. Nós estamos passando, queridos, por momentos angustiantes, momentos muito difíceis e, para muitos, até incompreendidos. Por quê? Porque se criou um paradigma de que crente não passa luta, de que crente não é para viver dificuldades, de que crente não é para passar por algumas tempestades da vida. Isso são paradigmas criados pelo homem, porque Jesus, no seu ministério, ele disse que nós passaríamos por aflições. E ele disse assim que por amor a ele, nós seríamos lançados em cativeiros, seríamos mortos, perseguidos. Para nós cristãos, leitores da Bíblia Sagrada, isto não é nenhuma novidade, mas é cumprimento da palavra. Mas o que o Senhor me incomodou nesta manhã é a respeito de uma passagem da Bíblia Sagrada que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa e leia do versículo 1 até o versículo 14, para você tirar suas próprias conclusões. Nós não queremos aqui assustar ninguém. Não é o nosso papel como pregador da palavra de Deus. Somos pregadores para pregar a verdade, não para assustar ninguém. Não para pregarmos um Deus vingativo. Não é esse nosso objetivo. Mas o nosso objetivo como pregador é pregar a palavra de um Deus que salva, que com muito amor e graça, ele enviou seu Filho Jesus para redimir a humanidade que se afastou de Deus. Então, eu te convido a fazer uma viagenzinha muito rápida na Bíblia. Capítulo 25 do profeta Jeremias. Eu quero focar aqui alguns versículos. O versículo de número 3. Jeremias, ele está dizendo assim: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo. E eu sempre lhes tenho contado o que ele disse. Mas vocês não têm dado atenção. Eu estou lendo uma Bíblia NTLH.
Nova tradução na linguagem de hoje, uma linguagem bem atualizada para a gente entender. Por isso a tradução é um pouquinho diferente. Mas eu vou pegar uma versão aqui mais pro original. Vamos ver o que está escrito aqui. Jeremias capítulo 25, versículo de número 3. Diz assim: durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e anunciei a vós, madrugando e falando, mas não destes ouvido. Versículo 4 diz assim: também o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Habitai na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, de século em século. Não andeis após deuses alheios para os servirdes e para inclinardes diante deles, nem provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça nenhum mal. Contudo, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes minhas palavras, mandarei buscar todas as nações do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei sobre esta terra, sobre seus moradores, sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e o farei objeto de espanto, de assobio e de perpétua desolação. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, como também o som da moz e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando, porém, se cumprirem os 70 anos, visitarei sobre o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando sua iniquidade da terra dos caldeus. Farei deles uma desolação perpétua. Trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que falei contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se serviram muitas nações, grandes reis, assim lhe retribuirei, segundo os seus feitos e as obras de suas mãos. Queridos, algo me chamou a atenção nesta palavra, porque o que nós estamos vivendo aqui hoje, irmãos, não é muito diferente. O povo de Israel, desde o princípio, Deus amou este povo. Deus amou tanto a Israel que Deus cuidou de Israel. Tirou Israel do Egito depois de 430 anos escravizado. Através de Moisés, eles passaram 40 anos no deserto, onde no deserto eles tiveram tudo que Deus podia lhes dar. Deus lhes deu a água da rocha, Deus lhes deu uma nuvem para cobrir do calor, do sol intenso, Deus lhes deu uma coluna de fogo à noite para aquecer do frio do deserto. Deus enviou maná. Por 40 anos a Bíblia diz que as suas roupas não se desgastaram, nem seus sapatos.
Mas eles reclamavam. Reclamavam o tempo todo, não aceitavam a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Reclamavam porque Deus falava com Moisés. E Deus, por sua vez, permitiu tantas coisas que lhes acontecessem. Porém, Moisés vai morrer. Josué assume o comando da nação. E o Senhor disse a Josué: da mesma forma que fui com Moisés, serei com você. Josué não temeu, fez, conduziu o povo. Porém, o povo chega a um dado momento, após a morte de Josué. Josué não deixou ninguém preparado para assumir o comando da nação. O povo ficou meio que disperso. Aí o Senhor começa a levantar juízes. Por sua vez, Deus levantou 14 juízes, um a cada seu tempo, para assim defender a nação. Até aqui foi o período teocrático, onde o povo vivia o governo comandado pelo Senhor, onde Deus usava os juízes, Deus usou Moisés, usou Josué, mas o povo começou a olhar para as cidades vizinhas e queriam ser igual. E começaram a clamar. Acontece que Deus vai permitir e vai lhes dar um rei. Deus, ele permite que Saul venha governar o povo. O profeta Samuel, por sua vez, vai inaugurar o governo da monarquia. Samuel vai transferir o governo teocrático, que é o governo de Deus, onde Deus falava com os profetas, com os juízes, e eles assim trabalhavam a nação, e vai transferir para o governo monárquico, da monarquia, porque agora eles querem um rei. Deus então trouxe o rei Saul. A Bíblia diz que Saul governou por um tempo segundo a vontade de Deus. Porém, Davi ensoberbeceu seu coração. Saul ensoberbeceu seu coração, perdão, queridos. E desta feita, a Bíblia diz que Deus vai rejeitar o governo de Saul. E Deus vai ordenar a Samuel que vá até a casa de Jessé para ungir um rei. Samuel, quando chega na casa de Jessé, os seus olhos ficam alucinados pela beleza dos seus filhos. E Deus diz: não é nenhum desses, porque eu não vejo como o homem vê. E aí, sob a ordenança de Deus, Deus agora autoriza Samuel que unge a Davi. Um homem simples, um homem do campo, acostumado com o cheiro de ovelhas, um homem que gostava de tocar a sua harpa, cantar, um jovem com um coração grato, e esse jovem é ungido a rei. Chegou o tempo de Davi governar. Davi governa segundo o coração de Deus. Davi morre, passa para o seu filho Salomão, e assim subsequente. Porém, irmãos, passa-se o tempo e a nação começa a praticar atos pecaminosos e passa a não mais obedecer. E os próprios reis
começam a fazer coisas, praticar atos, trazendo assim sofrimento à nação. Aí Deus começa a usar os profetas. Os profetas vêm profetizando. Deus usa o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. E Deus começa a falar. O profeta Isaías, o messiânico, começa a profetizar o nascimento do Messias. Jeremias, ele vem falando do castigo das nações pelo pecado, pelo erro, pelos seus atos praticados. E, em especial, ele profetiza para a nação de Israel. Chegou um momento que Jeremias, ele começa a dizer que as palavras do Senhor se transformavam em vergonha na sua boca, porque o povo não queria mais ouvir. E o que eu quero, aonde eu quero chegar, é que nos dias que nós estamos atravessando hoje, não está sendo nada diferente. Porque pregadores não estão faltando. Profetas nos dias atuais também não. Estão fazendo hoje o mesmo que fizeram lá no tempo dos profetas. Aí o capítulo 25, Jeremias vem profetizando, dizendo, olha, por 23 anos, Deus me falava e eu transmitia a vocês. Porém, vocês não me deram ouvidos. Vocês não querem ouvir. E ele diz assim, só que, como vocês não ouviram, nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos e profetas, eles disseram que vocês deveriam abandonar a vida errada que vocês estão levando. E deveriam abandonar as coisas más que vocês estão fazendo. Assim, poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês. O que Jeremias está falando, irmão, é que ele está dizendo assim, olha, por 23 anos, o Senhor está me falando, eu estou falando para vocês. Mas vocês não querem. Embora não dando ouvido, mas mesmo assim, o Senhor continuou enviando seus servos, enviando seus profetas, usando, falando. E eles continuaram transmitindo, porém vocês não quiseram ouvir. Jeremias estava dizendo assim, olha, aqueles que o Senhor continuou enviando, ele estava dizendo para vocês pararem de praticar as obras más, para vocês pararem de praticar o erro. Só que ao invés disso, vocês não quiseram dar ouvidos. E se vocês tivessem dado ouvido, talvez vocês poderiam viver a terra que o Senhor lhes deu. Os profetas disseram que vocês deveriam abandonar, que não era para vocês adorar a deuses falsos, que era para vocês abandonar a vida de idolatrias. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram dar ouvido. Fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos. E por isso, vocês foram castigados. Ao olharmos o quadro que nós estamos vivendo hoje, parece até que nós estamos vivendo um retrato daquilo que os nossos antepassados viveram, daquilo que os nossos irmãos profetas profetizaram. Porque hoje, queridos, pregadores,
estão pregando a palavra de Deus. Pregadores estão anunciando. O povo continua prevaricando contra Deus. O povo continua em desobediência à palavra de Deus. O povo continua brincando com a palavra de Deus. Não quero aqui generalizar, porque ainda tem profetas na terra. Aleluia. Ainda tem pregadores compromissados com a palavra de Deus. Ainda tem pregadores que não se venderam. Ainda tem pregadores destemidos, com coragem de pregar a palavra de Deus como ela é. Nós, pregadores, não precisamos enfeitar a palavra de Deus, não. Não precisamos aqui fazer rodeios com a palavra de Deus, porque ela é muito clara. O Senhor diz assim, olha, Jeremias está dizendo, portanto vocês não quiserem escutar as minhas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu, o Senhor, mandarei buscar de todas as nações do norte. E ainda trarei Nabucodonosor da Babilônia. Ou seja, os pregadores que hoje estão pregando, estamos anunciando que Jesus está voltando. Aleluia. Estamos anunciando que está próximo do fim. Estamos pregando que o mundo está vivendo os últimos segundos antes que a igreja seja levada daqui. Porém, o que nós estamos vendo aqui, o Senhor disse, permitirei que destruirão completamente, eles ficarão desolados. Não é muito diferente de hoje não, irmão. O profeta Jeremias estava dizendo assim, lá no versículo 12, depois disso eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país, deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, que estou falando isso. Eu não quero aqui afundar muito, irmãos, nessa passagem, não quero me aprofundar muito aqui, que se for a gente vai muito longe, mas eu quero um pouquinho para atualizar os nossos dias, que não é muito diferente. Há alguns que dizem que Velho Testamento ficou no Velho Testamento. Não, querido. Não. A Bíblia, Velho Testamento, ela continua tão atual quanto o Novo. Quando o Senhor estava usando o profeta Jeremias a respeito dessa passagem bíblica, ele estava dizendo assim, arrependei-vos. Arrependei-vos. Tudo que está acontecendo com a nação é por causa do erro, por causa do pecado, por causa das más obras, práticas pecaminosas que vocês mesmos fizeram. Porque Deus, ele enviou profetas. Mesmo vocês não ouvindo, ele continuou enviando seus servos. Queridos, o que nós estamos vivendo hoje, tudo que os profetas falaram, as nações continuaram se corrompendo, pecando, prevaricando. Estamos vendo um quadro no Brasil hoje, qual nunca foi visto antes. Mas se nós olharmos há alguns anos atrás, quanta profanação fizeram com o nome do nosso Deus. Quantas brincadeiras maliciosas fizeram com o nome do nosso Deus. O Senhor diz na sua palavra que ele não se deixa
Ele não se permite ser escarnecido. Muitos acharam que podiam brincar com o nome do Senhor. Muitos acharam que podiam profanar o nome do Senhor e ficar impune. Não, não ficariam. Como não ficarão. Querido, a situação não está pior, porque a igreja do Senhor ainda está aqui. A situação não está pior na humanidade, porque a igreja do Senhor ainda está na terra. Eu e você somos igreja. Eu e você somos a geração que o Senhor escolheu. Então não tenha medo, queridos, do que você está passando. Não tenha medo da situação que estamos vivendo. O Senhor, Ele tem falado nos últimos dias através dos profetas, através da palavra. Não há maior revelação do que a palavra do Senhor. Não há. Está aqui, querido. A maior revelação. Eu sei que tem pessoas que às vezes até não acreditam, mas se você acredita um pouquinho, pelo menos, dê ouvido a essa palavra. Dê ouvido a essa palavra. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo em que sentirão fome e sede de ouvir essa palavra. Não é sede de água, não é fome de pão, mas é fome e sede de ouvir essa palavra que hoje nós estamos pregando, que muitos já querem calar a nossa voz. Tem lugares que não se pode mais pregar a palavra de Deus. Tem lugares que nunca foram permitidos que a palavra do Senhor chegasse. Mas uma coisa eu tenho certeza: ninguém chegará no último dia dizendo que foi inocente. Todos ouvirão, quer você queira ou não. Quer você queira ou não, terá que se apresentar diante dele. Ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. O que você escolhe? Hoje você tem oportunidade, porque hoje estamos pregando. Estamos falando que Jesus está voltando. Queridos, meu coração dói. Dói. Meu coração dói porque estamos pregando a palavra do Senhor. E estamos vendo que a humanidade está tão corrompida, tão dominada pelo pecado, tão levada pela vida de erro, que parece que nós estamos até pregando em vão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é em vão o seu trabalho. Não é em vão cada vez que você vai à rua, entrega um folheto da palavra de Deus. Não é em vão cada vez que você olha para uma pessoa e diga para ele que Jesus o ama. Não é em vão cada vez que você ouve no seu telefone alguém do outro lado pedindo simplesmente faz uma oração por mim. Não é em vão quando alguém te manda uma mensagem dizendo eu preciso de uma palavra. Nossa nação está doente. Nosso povo está doente. A humanidade está doente. Por uma doença chamada pecado. E só há um remédio. Só há um remédio. Chamado Jesus.
só há um remédio chamado Jesus. Nós aqui na Terra somos enfermeiros de Deus para a aplicação desse remédio. Vamos aplicar Jesus? Ao invés de ficarmos alfinetando uns aos outros, ao invés de ficarmos ferindo uns aos outros, ao invés de ficarmos atirando pedras uns aos outros, vamos aplicar Jesus, que é remédio. Vamos aplicar Jesus nas veias que estão contaminadas pelo pecado. Livro de 2 Crônicas. Quando Salomão acabou de construir o templo, ele vai orar ao Senhor. E o Senhor vai conversar com ele numa visita à noite. E vai dizer para ele: olha, eu ouvi suas orações. Separei esse lugar para mim. Mas se eu ordenar os gafanhotos que venham, consumam a terra, se eu permitir que a peste assole, se eu cerrar os céus para que não haja chuva, o Senhor estava dizendo: olha, Salomão, não é porque você construiu o templo, não é porque você fez, eu posso fazer muito mais. Porém, se eu fizer tudo isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo, querido, é eu, é você, igreja, noiva do Senhor. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, não é eu chamar por Maria, por João, por Pedro, por José, por Sebastião, Joaquim, não. Chamar pelo nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o nome que pode todas as coisas, o nome que é sobre todos os nomes. Oh, glória. Aleluia. Eu ouvirei do céu, mas há uma condição. Primeiro, esse povo que se chama pelo meu nome precisa orar. Quantos são que não querem mais orar, irmão? Não querem mais dobrar seu joelho. Não querem mais ter comunhão. Se esse povo se humilhar, muitos não querem mais se humilhar. Há uma soberba no coração. Se esse povo se arrepender. Arrepender de quê, irmãos? Das más obras. Lembra que nós falamos? Arrepender das más obras, das práticas pecaminosas. E se converter dos seus maus caminhos. O caminho do ódio, o caminho da prostituição, o caminho da profanação, o caminho da prevaricação, o caminho da luxúria, o caminho do orgulho. Precisamos converter desses maus caminhos. Aí sim, o Senhor ouvirá do céu, perdoará os pecados, sarará a terra. Essa terra que hoje está doente, precisa do nosso clamor, precisa de nossas orações. Essa terra que está doente pelo pecado, precisa do nosso arrependimento, precisa de nossas orações, do nosso clamor. Então, queridos, é hora de clamar. Israel foi levado cativo, porque não obedeceu às ordens de Deus. E Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando.
Esse período que estamos atravessando, Deus está palestrando com a igreja. Está trazendo a igreja para pertinho dele. Porque Deus sempre quis, irmão, que nós estivéssemos perto dele. Aproveita esse momento, se aproxima de Deus. Chegue pertinho dele. Diga para ele o quanto você o ama. Diga para ele. Diga para ele que você se arrepende dos seus erros, dos seus atos pecaminosos. Não deixe, querido, que isso te afaste de Deus. Mas permita que o Senhor se aproxime de você. Permita isso. Ele te ama. E ele disse, o profeta Joel, ele profetiza a respeito dos gafanhotos. Joel, capítulo 2. Ele não tem a paciência, mas a gente precisa falar sobre isso. Joel, no capítulo 2, se você ler, ele diz assim, ó, toque as trombetas em Sião, faça muito barulho, gritem no monte de Deus, tremam de medo o povo de Judá, porque está chegando o dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, grande para aqueles que estão prontos, porque vão subir e encontrar com ele. Terrível para quem ficar, porque enfrentará a ira de Deus. Será um dia de escuridão e trevas, nuvens negras. Dá para imaginar o que é isso, queridos? Gafanhotos vão avançar como um exército poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Dá para imaginar a cena de terror que será, a qual nunca houve no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devorarão tudo como se fosse fogo antes de chegar à terra. Imagina. Mas depois de passar, eles aparecem em um deserto. Aí quando já chegamos no versículo 12, a Joel diz assim, olha, o Senhor Deus diz, volte para mim. Tá vendo, querido? Por que Deus faz tudo isso? Por que Deus permite tudo isso? Para que se volte para ele. Volte para mim, é o que o Senhor está querendo. Volte para mim com o coração jejuando, chorando e lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasgue suas roupas, mas rasgue o coração. Volte porque ele é Deus, bondoso, misericordioso, paciente e amoroso.